Olá a todos, sejam bem-vindos à segunda aula do curso Excel para Todos. Nessa aula, vamos falar sobre referência relativa e referência absoluta. As referências são utilizadas em praticamente todas as fórmulas no Excel, seja dentro de uma função, como o argumento, ou dentro da própria fórmula. Vamos começar falando sobre referência relativa. A referência relativa é a referência padrão do Excel. E aqui eu trouxe um exemplo para explicar como funciona. Então, eu vou fazer uma referência à coluna B6. Quando eu copio a minha célula duas colunas para a direita, veja que a minha referência também se movimenta da mesma forma, duas colunas para a direita. Então, eu tinha referenciado a coluna B, e quando eu copiei duas colunas para a direita, a referência também moveu da mesma forma, para a coluna D. Se eu fizer o movimento para baixo, ou seja, pelas linhas, duas linhas abaixo, veja que a referência saiu da linha 6 e foi para a linha 8, fazendo exatamente o mesmo movimento da célula que eu copiei. Se eu fizer esse movimento em toda a área, então eu vou selecionar com o Shift, apertar na área que eu quero que seja feita a cópia e Ctrl V. Veja que esse quadro ficou exatamente um espelho do meu quadro referenciado. Então, eu vou passar mostrando qual que é a referência de cada uma das células, que aí fica um pouco mais fácil de ver esse efeito. Eu vou apertar a tecla F2 e veja que, conforme a célula se movimenta aqui na origem, a referência também se movimenta da mesma forma. Então, partimos aqui da coluna A, linha 6, e pode ver que a movimentação segue a movimentação da célula. Agora, vamos falar de referência absoluta. O que muda na referência absoluta é que você pode bloquear a célula. Ou seja, quando você faz a cópia, a célula referenciada se mantém exatamente na mesma posição, porque você bloqueou. Essa referência pode ser pela linha, ou pela coluna, ou os dois. Para fazer isso, você precisa colocar o sinal do dólar antes da coluna ou antes da linha. Aqui tem o quadrinho das opções possíveis. Então aqui é a referência padrão, a referência relativa do Excel, ou seja, sem nenhum bloqueio, nem com a coluna, nem na linha. Aqui a gente tem a coluna bloqueada. Então, se a gente faz uma referência à célula 1 e coloca o sinal de dólar antes da coluna A, nesse caso, a coluna vai ficar bloqueada. O mesmo exemplo aqui para a linha, e você pode também bloquear tanto para a linha como para a coluna. Uma forma de você ser mais produtivo e ser mais rápido, você pode usar o atalho. Então, se eu faço uma referência aqui, nesse exemplo aqui, eu vou referenciar a célula A12. Enter. Eu vou colocar um conteúdo aqui para ilustrar. Teste. Se eu quiser bloquear ou a linha ou a coluna, basta eu selecionar na barra de fórmula e apertar com a tecla F4 do teclado. Veja que, conforme eu aperto a tecla, o sinal de dólar ele fica alterando entre linha, coluna ou os dois. Então aqui no caso, eu estou bloqueando a coluna e também a linha. Agora somente a linha e agora somente a coluna. E agora não estou fazendo nenhum bloqueio. Eu montei alguns exemplos para explicar melhor como funciona esse recurso. Então, nesse exemplo, a gente tem uma área e algumas áreas aqui onde a gente vai montar a fórmula para ilustrar como que funciona uma coluna bloqueada, uma linha bloqueada ou linha e coluna bloqueada. Então, começando aqui com coluna bloqueada. Nesse exemplo, a referência está com a coluna bloqueada, ou seja, com o sinal de dólar na frente. Se a gente copia essa célula para a área, veja que a coluna manteve a mesma. Então, a coluna aqui é indicada como coluna A e ele manteve em todas as células que eu copiei. Veja. Já a linha, como ela não está bloqueada, ela mudou conforme a referência da célula original. Então, se a célula desceu uma linha, a referência também desce uma linha. Então, estava aqui e desceu uma linha. Já a coluna não surtiu esse efeito. Quando eu copiei para a coluna do lado, ele manteve na coluna original. Se a gente bloqueia a linha, como nesse caso, que a linha 6 está bloqueada,
Ao copiar a célula e colar para a linha de baixo, veja que a linha mantém na mesma referência, ou seja, a linha 6. Já a coluna, como não está bloqueada, se a gente cola ela para uma coluna do lado, veja que a coluna muda, porque a gente não bloqueou essa referência. Então, esse é o resultado final. Já, se a gente bloqueia tanto a linha como a coluna, veja que a referência ela não vai mudar. Ela vai permanecer a mesma, independente se a gente cola para outra coluna ou para outra linha, como nesse caso. O próximo exemplo é como que bloqueia um intervalo. O intervalo ele tem a célula inicial e a célula final. Então a forma de bloquear é exatamente da mesma forma, só que a gente bloqueia ou apenas uma célula ou as duas células. Aqui o exemplo é muito similar ao anterior, só que eu coloquei números e estou utilizando a função soma para bloquear o intervalo dentro da função soma. Então nesse caso eu não tenho aqui nenhuma célula bloqueada, então eu tenho a soma que vai dessa célula até essa célula e não tem nenhuma célula bloqueada. Se a gente copia essa soma por toda a área, veja que a célula inicial e a célula final se deslocam. Até aqui, então se deslocou. Se a gente bloqueia, como nesse caso aqui, somente a célula inicial, então essa célula aqui está bloqueada e essa daqui vai se deslocar conforme a gente copia a célula original. Então eu vou copiar essa célula e vou colar por toda a área. Veja que nesse caso, a célula inicial manteve bloqueada e a célula final se deslocou, aumentando assim a área da nossa soma. E quando a gente bloqueia somente a célula final, como nesse caso, então a célula final vai ficar bloqueada e a célula inicial vai se deslocar conforme a nossa cópia. Então, vou copiar e colar até o final da área. Veja que a célula final manteve, como na original, e a célula inicial se deslocou, diminuindo então o tamanho da nossa área. Agora, com esse conhecimento, a gente vai montar um exemplo que pode ser muito útil no dia a dia. Aqui nesse caso, a gente tem a quantidade de vendas ao longo do ano de 2019 e a gente tem a quantidade de vendas realizada até o momento, até julho. Aqui a gente tem o percentual de crescimento para cada mês. O nosso objetivo é obter o valor acumulado de cada mês em cada ano. Então, em janeiro de 2019, seria só até janeiro de 2019. Fevereiro de 2019 seria a soma de janeiro e fevereiro. Março seria a soma de janeiro, fevereiro e março. A mesma coisa para 2020. Então, em março de 2020 seria janeiro, fevereiro e março. Então, a gente precisa montar uma fórmula que, quando copiada e colada para as outras células, a gente não precisa fazer nenhuma alteração. A própria fórmula, com o recurso que a gente acabou de aprender de bloquear a célula, já traga o resultado. Então, a gente vai fazer a fórmula soma, que inicia na célula de janeiro de 2019 e, no caso, vai até janeiro de 2019, ou no caso, C6. Enter. Então, o que a gente quer? Que a coluna C fique bloqueada, a coluna inicial fique bloqueado, só que a linha não, porque quando a gente copiar a célula para baixo, ele tem que iniciar a partir da linha de 2020. Então, a gente vai bloquear somente a coluna C da célula inicial. Vou copiar e colar para toda a área. Veja que aqui em março de 2019, ele inicia a soma em janeiro e vai até março. Aqui em maio, inicia em janeiro, vai até maio e a mesma coisa para 2020. O Excel coloca esse indicador porque a fórmula está fora do padrão das outras células. Então a gente vai ignorar em todas as células, porque é exatamente esse o efeito que a gente quer. Pronto, tirei o alerta de todas as células. Agora a gente só precisa refazer a fórmula de crescimento. Então a gente pega janeiro de 2020, divide por janeiro de 2019 e subtrai 1. Pronto, temos aqui o nosso percentual de crescimento. E quando a gente copia e cola ao longo dos meses, a gente tem o percentual de crescimento acumulado
para cada mês. E assim a gente termina a segunda aula do curso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se quiser saber um pouco mais sobre o projeto Escola 8020, acesse o nosso site. Obrigado por assistir, até a próxima!